Olá, vamos todo mundo entrando. Muito boa noite. Aqueles que estão chegando agora, vou me apresentar novamente. Eu sou o Bruno Sá, sou presidente da Liga Acadêmica de Imunologia. E agora, antes da gente poder iniciar a nossa terceira palestra com os nutricionistas André Eibel e Bruno Melo, nós vamos realizar o nosso primeiro sorteio. Estou vendo aqui já muitos comentários já no chat. Como é que faz para participar do sorteio? Como é que funciona o sorteio, gente? Vocês se inscreveram, o sorteio ele ficou aberto no nosso Instagram desde quando a gente abriu as inscrições para o simpósio. Então, o que, que acontece? Vocês teriam que seguir um passo a passo que está lá no nosso Instagram, que é o seguinte: seguir o perfil da Liga e o perfil do patrocinador, além de estar inscrito no simpósio. Então, eram três passos que vocês tinham que seguir: estar inscrito dentro do simpósio e seguir o patrocinador e o perfil da LAI. O sorteio vai acontecer aqui agora. Eu vou compartilhar a tela, vou carregar os comentários, vocês vão assistir todo o processo. E a gente vai fazer, inclusive, a conferência também, se a pessoa seguiu todo o passo a passo. E aí, se ela tiver passado por toda a avaliação e ela tiver cumprido todo o passo a passo, a gente faz o Pix ainda hoje. E aí a gente gostaria que vocês também, para dar um feedback, né, tirassem um print da tela, tudo, e postassem, marcassem a gente no Instagram para a gente poder depois mostrar para o pessoal que o Pix foi feito realmente, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela. Acho que já estou compartilhando, na verdade. Já estou compartilhando a minha tela. Aqui está o nosso sorteio. Karine, eu vou pedir para você só fechar os comentários já, por gentileza, lá desse nosso sorteio. O nosso primeiro sorteio vai ser um Pix de R$ 100. Eu vou até recarregar a página aqui para poder atualizar os dados. A Karine já fechou o. Ai, tem um monte de propaganda. Então, nós tivemos um total de 2.466 comentários no nosso sorteio. Eu vou abrir aqui, levar aqui para baixo. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui ao vivo com a gente. A gente está. Nossa, a gente caiu muito. Pera aí, não está compartilhando. O pessoal está falando que não está compartilhando. Deixa eu ver se vai voltar aqui a compartilhar. Pronto. Agora tá todo mundo conseguindo ver? Tá visível para todo mundo? Suzane falou que ainda não. Gente, vê agora, vê se já está aparecendo. Falem para mim aqui nos comentários. Boa noite, Cristina, tudo bem? A Márcia falou que agora está aparecendo. Então, ótimo, que bom que já está aparecendo. Então, pessoal, já selecionei aqui o nosso post, que está com o nosso sorteio. Nós tivemos 2.466 comentários, e eu vou colocar agora para carregar os comentários. Quero saber por que não está indo, gente. Resposta. Karine, você já desativou o. Deixa eu colocar a Karine aqui. Olá, boa noite. Bruno, eu desativei sim, mas eu acho que por conta que está desativado, não está aparecendo para aí. Tenta novamente, por favor. Ó, peraí. Ai, agora tá indo. Obrigado, Karine. Então vamos esperar aqui a gente carregar. Tá sendo bem rapidinho, na verdade, ainda bem. Vamos fazer todo o processo aqui junto com vocês para ficar bem transparente o nosso sorteio. Vamos ver aqui. Já já a gente está conseguindo. Pronto, todo mundo já está vendo, está compartilhando, ainda bem.
Quero saber quem comentou bastante, hein? Pra gente ver quem é que vai levar um Pix de R$ 100 ainda hoje. Gente, não é por nada não, mas um Pix de R$ 100, quem que não quer? Quem que não quer um Pix de R$ 100 assim, dado? Só para poder comentar e seguir? Muito fácil. Deixa eu ver, tá quase. Falta só mais um pouquinho. A gente está aqui voltando, tá novas pessoas entrando com a gente aqui ao vivo. Então, só recapitulando, pessoal, antes da gente iniciar a palestra com os nutricionistas que nós convidamos aqui para a nossa mesa redonda sobre imuno, a gente vai realizar o sorteio. Eu já estou carregando aqui os comentários do post, tá para acabar. E aí a gente vai sortear e conferir todos o passo a passo. Se a pessoa não tiver cumprido o passo a passo, nós vamos realizar um novo sorteio. Ó, já carregou nossos comentários, tá aqui, nossos números de comentários. Muitas, muitas, muitas pessoas. Então agora é hora de vocês cruzarem os dedinhos de vocês. Eu já vou clicar aqui para poder fazer a realização. Amanda, a gente não vai transmitir o sorteio via Instagram, tá? O sorteio ele vai ser feito só via simpósio, igual a gente deixou relatado no post. Porque é exclusivo para as pessoas que se inscreveram dentro do evento. Então, eu vou clicar aqui para sortear. A ganhadora foi Ana Carolina, @eucarolina. Gente, eu tinha certeza que essa menina ia ganhar. Eu tinha certeza que essa menina ia ganhar, porque era 3 horas da manhã e tava chegando notificação da Ana Carolina comentando dentro dos posts. Tá, Karine, pode, por favor, abrir aí e a gente agora fazer a conferência aqui com todo mundo, se ela está seguindo o perfil da Liga, se ela está seguindo o perfil do patrocinador. Pode compartilhar com a gente a sua tela para a gente fazer a conferência. Vamos fazer a conferência, então. Ela está com a conta privada. Não, mas espera aí. Ana Carolina é a que ganhou. Ela comentou. Deixa eu ver se é isso mesmo. Verifica aí o arroba dela. É isso mesmo. A arroba dela É é isso Ana mesmo, né? Carolina. Não, mas @eu Carolina foi quem ela marcou. Entendeu? Esse daqui de cima, que está em laranjado, Ana Carolina foi foi o Instagram que foi sorteado. Então tem que procurar esse nome que está em laranjado. Eu não estou conseguindo ver a sua tela. Espera aí, deixa eu botar de novo. Ó, esse nome que está em laranjado é o que foi sorteado. Esse que tá o arroba foi o arroba que ela comentou. Então você tem que procurar por Ana Carolina. Esse arroba que tá aí. Ela está seguindo a Lai. Sim, agora confere lá no perfil dos relógios Renfe. Ela também está seguindo. Ela também está seguindo. E ela, Isso. vou só conferir aqui dentro do event. Se ela está escrita dentro do nosso evento. Falta só mais uma coisa para a gente ver se a Carol então foi a ganhadora. Estou entrando aqui.
Deixa eu colocar. Ana Carolina. Ela está seguindo também, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês poderem ver. Parar e vou compartilhar novamente a minha tela. Tela cheia. Pronto. Event 3. A Ana está seguindo a gente. Essa primeira Ana Carolina. Então, a Ana foi a sorteada aqui. Ana, parabéns. Eu não sei se ela está aqui online com a gente, mas a gente vai entrar em contato via DM do Instagram. Então, agora eu já vou colocar o Eliseu. O Eliseu vai ser o nosso mediador aqui agora. Ele vai apresentar aqui todo mundo e chamar os nossos palestrantes agora. Eliseu, está me ouvindo? Estou sim. Bom? Vou passar a palavra para você. Muito obrigado. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eliseu. Eu sou aluno do 5º semestre do curso de nutrição e vou estar aqui junto com vocês hoje no simpósio. O tema dessa palestra de hoje é o impacto da obesidade no sistema imune em tempos de isolamento. E a gente tem 2 palestrantes hoje, que é o André Reibel, que é nutricionista com graduação sanduíche pela Universidade do Estado de Nova Jersey. Ele também é mestre em nutrição humana pela UNB, é fundador e palestrante da equipe Genes e professor de pós-graduação clínica funcional na VP Nutrição Funcional. E o outro palestrante é o Bruno Melo, que é nutricionista pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub, e também é palestrante na equipe Genes. A palavra é com vocês agora. Boa noite, galera. Vocês me escutam bem? Com você? O Bruno está aqui do meu lado. Deixa eu explicar primeiro a dinâmica. Que aparece aqui, vem cá. A gente pegou um pouquinho das áreas de especialidade de cada um e misturou nessa palestra. Então eu vou começar, vou falar a primeira metade, vou explicar o embasamento a respeito do Covid, da pandemia, e aí ele entra com a parte de imuno e obesidade para mostrar o que realmente vocês têm que aprender para o consultório. Beleza? Perfeito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aí você vai compartilhar a tela. Espera aí. Já. Um minutinho. Vocês veem minha tela, certo? Bom, pessoal, então a ideia é hoje a gente justamente conversar um pouquinho a respeito da área de interseção entre duas das maiores pandemias que a gente tem acontecendo aí, que aconteceu aí no nosso passado recente. Quer dizer, a gente fica repetindo pandemia do Covid, pandemia do Covid, pandemia do Covid, mas às vezes a gente esquece da pandemia da obesidade. Então, justamente para isso, eu, André e o Bruno, a gente vai estar conversando um pouquinho mais a respeito de pontos importantes que a gente tem que entender. Por quê? Vocês vão receber pacientes que tenham Covid ou que tenham síndrome pós-Covid. Vocês vão esbarrar em algum momento da prática de vocês com pessoas que vão ter sequelas dessas doenças. E a questão da obesidade ela é fundamental para a gente avaliar qual vai ser o risco. Aqui no Genes, a gente tem vários cursos diferentes e o curso de Covid ele foi muito procurado justamente porque cada vez mais vocês vão receber esses pacientes aqui no consultório. Então imagina que na faculdade, quer dizer, quando eu fiz faculdade não existia absolutamente nada de Covid. Quem está estudando hoje ainda não deu tempo de ter conteúdo sobre isso. E assim, é fundamental que vocês entendam, porque as repercussões nutricionais que essa infecção viral gera é gigantesca. Se você apontar o celular para esse QR Code, você vai cair na página do nosso curso, você vai poder pegar alguns materiais, ver algumas coisas que são interessantes para a sua prática clínica. Mas o mais importante é estuda. Estuda porque vai precisar. E os primeiros pacientes com síndrome pós-Covid, ou os pacientes que me ligaram falando, pô, tô com Covid, tô indo pro hospital, tô piorando e tal, você fica desesperado, você fica assustado, porque você nunca viu nada disso na vida. E aí, quando isso começa a crescer e aparecer na sua frente, dá uma assustada. Mas a gente vai passar por várias etapas dessa palestra hoje, para vocês entenderem de várias maneiras diferentes os pontos mais importantes no tratamento e na prevenção do Covid-19. Primeiro de tudo, a gente fica repetindo essas histórias de pandemia e epidemia e a gente tem que contextualizar melhor isso. Uma epidemia, ela é uma doença de rápida multiplicação por um agente infeccioso que gere contágio. A diferença para a pandemia é o tamanho do grupo populacional que isso afeta. Então, numa pandemia, né, a gente vai ter aí centenas de milhões de pessoas sendo afetadas. Hoje, a gente tem por volta de 150, 160 milhões de pessoas
que já tiveram impacto dessa doença. Assim, a nível global, ela é extremamente relevante, eu não preciso repetir isso para vocês. Tem um ano que eu sei que a maioria já deve estar de saco cheio de conversar sobre isso, de ouvir, tem uma carga emocional muito importante, e ainda tem outros pontos relevantes. Por quê? Ao longo da história da nossa saúde, ao longo da nossa civilização, a gente se esbarrou com várias pandemias diferentes. Durante muitas vezes, vários agentes infecciosos eles começaram a aparecer na história humana. Só que o Covid ele teve uma combinação de fatores que fez ele ser uma das que mais se alastrasse na população do mundo inteiro. Quer dizer, a gente tem algumas doenças, por exemplo, como o Ebola. O Ebola ele é uma doença extremamente letal. A taxa de letalidade do Ebola é por volta dos 40%. Do Covid é 2, 1,5%, nessa faixa, dependendo da população. Isso é um problema, porque matar menos quer dizer que o vírus tem mais tempo de se expandir. Então, se uma doença mais letal, ela geralmente tem uma repercussão menor a nível populacional, o que não aconteceu com o Covid. Ele tem um tempo de incubação que faz você ficar muito tempo sem sintoma, 5, 6 dias que você está distribuindo a doença sem perceber que está com problema, e você também tem uma letalidade que demora muito a acontecer. Isso do ponto de vista de espalhamento da infecção é muito importante, porque ela vai se espalhar com uma velocidade muito grande. E tem um terceiro problema a respeito dessa pandemia, que são os grupos específicos de risco. Quer dizer, me fala em 2 grupos específicos que têm um risco maior para ser entubado, para morrer, para ter repercussões mais negativas. Provavelmente você vai me falar que são os obesos e provavelmente você vai falar que são os idosos. E são 2 grupos que, se você pegar as pirâmides etárias e as distribuições de população nos últimos tempos, você vai perceber que são grupos que estão crescendo. Quer dizer, você pega dados de prevalência de obesidade de 10 anos atrás e de hoje, é assustador o tanto que aumentou de paciente obeso. E tem uma explicação muito clara, que na bioquímica que a gente vai explorar aqui hoje, porque pacientes mais suscetíveis a ter uma doença como essa. É importante a gente usar essa palestra, esse espaço que a gente está tendo aqui hoje, e eu acho extremamente relevante para a nossa prática profissional, discutir um pouquinho a respeito do que é mito e o que é verdade, porque eu acho que nunca se viu tanto mito, e tanta invenção, e tanta fake news, e tanta loucura, e tanta desgovernância a respeito de uma determinada doença. Porque a gente tem outras doenças que igualmente causaram problemas pra gente, mas elas nunca foram discutidas da maneira que está sendo o Covid. Quer dizer, todo mundo é imunologista agora. Todo mundo sabe de imuno, todo mundo sabe de vacina, todo mundo sabe de remédio X ou Y. E não tem que ser assim, tem que ser com muito mais cuidado e muito mais calma. Vocês vão ser profissionais da saúde. A gente tem que saber separar essas coisas. Essa ideia de que uma pandemia poderia afetar a nossa saúde e poderia assolar o mundo, ela já é antiga. Na verdade, a gente já sabia que ia acontecer, só não sabia quando. Então, esse documento aqui, ele é do John Hopkins. John Hopkins é um centro universitário nos Estados Unidos, um dos melhores do mundo, e lá, em setembro, quer dizer, 3, 4 meses antes do primeiro caso de Covid aparecer, eles já estavam, olha só o título do documento, eles estavam se preparando para uma pandemia de patógenos respiratórios de alto impacto. Quer dizer, levando em conta a trajetória das doenças, a gente já esperava que isso fosse acontecer em algum momento, não se sabia quando, não se sabia onde, não se sabia com o que, mas ia aparecer, porque a gente imaginava que isso ia, de acordo com as projeções, ia surgir em algum momento. Pois bem, e aí em dezembro de 2019, lá em Han, na China, eles têm esse mercado, isso é uma foto verdadeira do mercado, ele tem um mercado atacadista de frutos do mar, é tipo um Ceasa, tipo o Ceasa que a gente tem aqui no Brasil. E o que acontece? Lá, em algum determinado período de dezembro, começaram a surgir casos que eram semelhantes de pneumonia. As pessoas tinham alguma coisa respiratória, começaram a piorar e começaram a ficar de cama. Boa parte delas se recuperavam, uma parte não. Mas tinha esse período de exposição da carga viral que era muito importante, porque isso ia se alastrando de maneira quase que logarítmica para espalhar essa doença por mais pessoas. E nesse mercado, o que acontecia era o seguinte: durante muito tempo a China passou fome, tá? A China era um país muito fechado, era um país pobre, e só depois, quando eles tiveram industrialização e cresceram as indústrias e tal, o comércio, eles começaram a ganhar dinheiro. Mas tem muitas partes da China que ainda são extremamente pobres. Por isso, não tinha alimento. As pessoas não tinham comida, não dava para comprar comida, não tinha dinheiro, era uma situação de miséria mesmo. E o que aconteceu é que, assim como outros lugares do mundo, eles começaram a procurar qualquer tipo de alimento que tivesse no local. A China tem uma biodiversidade muito grande. Então, por causa dessa escassez alimentar, dessa crise econômica, e por causa da superpopulação que a China tem, eles começaram a arrumar todo e qualquer tipo de animal que desse mole. Um sapo deu mole? Pum.
um pangolim deu mole, pum, um morcego deu mole, pum. Eles saíam coletando esse tipo de animal para subsistência. Nesse mercado que eu mostrei para vocês, isso aqui, ó, é uma bacia de carne moída de sapo. Quer dizer, eles acharam esse animal em algum momento, pegaram ele para poder consumir. E eles tinham mais de 120 variedades de animais selvagens. E aí o problema disso é o seguinte: alguns animais, eles têm vírus muito semelhantes, mas não iguais, dos seres humanos. O coronavírus, a família do coronavírus, ela já existe uma série de animais diferentes. Ela é uma super família de vírus que tem um monte de tipos de vírus. O Covid-19 é só um deles. E aí o que aconteceu nesse mercado, em algum momento, a gente não tem certeza, e eu acho que nunca vai ter, um desses dois animais aqui, ou o morcego ou o pangolim, que é um primo chinês do tatu, eles estavam contaminados com o coronavírus do animal, e isso passou para o ser humano. E os vírus, eles têm essa capacidade de transmissibilidade entre espécies, e isso torna eles ainda mais perigosos. Porque um vírus que passa de humano para humano, a gente sabe o efeito. Um vírus que passa de um animal para um ser humano, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quais são as repercussões específicas desse tipo de doença. Então, provavelmente foi um morcego, mas tem uma grande chance também de ter sido esse primo chinês do tatu, que chama pangolim. Bom, em algum momento esse vírus contaminou um ser humano e ele começou a transmitir livremente a doença. Tem várias coisas que vocês já ouviram exaustivamente, mas é que é importante a gente deixar claro, principalmente o porquê. A característica do coronavírus, ele é um vírus de suspensão, principalmente em gotícula de saliva. Por isso que o ar, ele é a forma de transmissão mais comum que acontece. A gente ainda tem muitos estudos acontecendo para avaliar se tem transmissão gestacional, ou se a imunidade passa da mãe para o filho, se tem uma possibilidade de transmissão sexual, se existem outras formas de, por exemplo, pelo esgoto. Então a gente ainda está estudando muita coisa, porque de fato, mesmo com um ano, é um vírus muito recente. Principalmente por causa dessa questão da carga viral, ele se espalha. E ainda tem uma característica de resistência. O vírus fora do corpo, ele aguenta um tempo, mas não aguenta muito tempo, porque ele precisa necessariamente de uma célula para ele para hospedar ele continuar vivendo e continuar usando a maquinaria da célula para sobreviver. Aqui, ó, então, é uma lista de tempos que o vírus consegue sobreviver em cada superfície. Agora, dá uma olhadinha aqui embaixo, quer dizer, aqui embaixo, qual é a superfície que mais consegue segurar o vírus durante mais tempo? Então, isso aí, tira uma foto e manda para aquele seu amigo que nunca lavou a máscara. Porque sempre tem alguém que, desde março do ano passado, nunca lavou a máscara, parece que está limpo e tal, né, e continua usando. Não, na verdade, a gente tem que ter esses critérios de adequação de limpeza para conseguir proteger. Então, o vírus, assim como outros tipos de vírus diferentes, ele é estável ao frio. Então, se você guardar na geladeira, ele vai ficar lá vivo. Depois que você descongelar, ele tem uma tendência muito grande de voltar, mas ele tem uma rápida degradação no calor. Então, esquentar, mudar o pH e colocar álcool inativa a capacidade desse vírus. Mas eu sou nutricionista, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem uma correlação muito importante com parâmetros nutricionais. Esse aqui é um artigo da revista Nature. É uma das melhores publicações científicas que a gente tem na atualidade. E ela colocou o seguinte, que o metabolismo é um principal regulador da suscetibilidade de você conseguir recuperar do Covid-19. E a gente tem um problemão. Por quê? Porque no Brasil, hoje, a gente tem um crescimento alarmante da quantidade de pessoas obesas, das pessoas que têm resistência à insulina, diabetes tipo 2 e uma série de outras doenças metabólicas. Quer dizer, em 2003, olha os dados que eu falei para vocês, em 2003 a gente tinha 12% da nossa população com obesidade. Hoje, a gente tem quase um terço, quer dizer, de cada 3 brasileiros, ele vai ter algum problema em relação ao próprio peso. Isso que eu estou falando só de obeso, eu não estou falando dos pacientes que estão só com sobrepeso, porque esse número aumenta para quase 50% quando a gente avalia esse número. Quer dizer, 50% da população brasileira, pelo menos, tem um risco muito aumentado de piorar, de ter uma piora. E quando a gente fala da piora do Covid, eu estou falando de internação, de intubação, estou falando da pessoa não conseguir combater a infecção corretamente. Por quê? Porque a infecção ela vai ser combatida por meio do nosso sistema imune. O nosso sistema imune é como se fosse, vamos pensar, uma polícia, ela é como se fosse o exército. E quando você ganha peso, e olha que dado interessante, esse aqui também vale a pena tirar a foto. Aqui é a quantidade de peso ganho dos países. O Brasil foi o país que mais ganhou peso na pandemia. Quer dizer, pensa aí, me contem vocês, o que aconteceu quando deu os primeiros lockdowns, que todo mundo teve que ficar em casa, que todo mundo estava sem entender o que estava acontecendo. Aqui no meu consultório,
mesmo os pacientes mais dedicados, mesmo os pacientes que conseguiam controlar melhor a alimentação, eles passaram a beber mais, pararam de fazer exercício porque não dava para ir para a rua, e eles começaram a comer muito pior, pedir muito mais iFood, comer muitas coisas mais calóricas e por aí vai. E aí a tradução que a gente vê é justamente essa. O Brasil foi foi o país que mais ganhou peso durante a pandemia. Isso é um problema. Por quê? Porque esse ganho de peso está associado com uma desregulação importante do nosso sistema imunológico. Imagina o seguinte, quando você ganha peso, o teu organismo ele não entende o que está acontecendo em termos bioquímicos, porque não é natural para a gente ganhar peso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma inflamação. Essa inflamação, ela começa principalmente no tecido adiposo, e ela vai virando sistêmica. A gente fala que é uma inflamação crônica, ou seja, demora muito tempo, e ela é de baixo grau. Não é como a inflamação que você bate, que fica dolorido, machucado, inflamação de garganta. É uma inflamação baixinha, mas que sempre está ali. E essa inflamação, ela vai gerar muito estresse oxidativo. Já ouviu falar em radical livre? Muito estresse oxidativo, radical livre, causando dano no corpo inteiro. Principalmente no sistema vascular, que vocês podem ver aqui no topo da pirâmide. Então você tem um cenário de inflamação, quer dizer, uma guerra dentro do seu corpo, de estresse oxidativo, que está gerando um monte de dano por vários tecidos diferentes, principalmente no tecido vascular. Me fala as principais causas que podem levar um paciente com Covid ao óbito. São questões de parada respiratória de maneira geral e disfunção em diferentes órgãos. Por quê? Porque a capacidade respiratória do indivíduo fica prejudicada, ele não consegue colocar oxigênio lá dentro. Se ele coloca oxigênio, ainda assim ele não tem um tecido vascular funcionando corretamente. E aí vai se desdobrando para os quadros de piora que o indivíduo tem. E nessa ideia de que vocês viram as pessoas ganhando peso ao longo da pandemia, do artigo que eu trouxe, o que acontece é mais ou menos assim. É esse ciclo aqui que vocês estão vendo, eu vou traduzir ele na prática. O indivíduo está em casa, diminuiu o exercício, começou a comer muito mais, ele vai ter uma hiperglicemia persistente. Muita glicemia faz liberar muita insulina, que por sua vez faz você sintetizar muita gordura. Então aquele dado ali atrás que falou que as pessoas estavam ganhando peso, era isso que estava acontecendo. Se elas ganharam peso, elas estavam mais inflamadas. Se elas ficaram mais inflamadas, a insulina dela parou de funcionar corretamente, elas ficaram resistentes à insulina, pelo menos transitoriamente, mas elas ficaram resistentes à insulina. Se você fica resistente à insulina, você ganha peso. Aí você vai comer mais e esse ciclo recomeça. Então, esse perfil que vocês devem ter visto por aí, que eu vi muito aqui no consultório das pessoas ganhando peso, é um dos principais fatores para a gente ter esse aumento na inflamação, para ter essa liberação de vários agentes inflamatórios diferentes e que vai levar a essa piora metabólica de maneira geral. E aí, justamente para falar dessa questão de inflamação, eu trago esse slide aqui para vocês que mostra os estágios diferentes que o COVID pode atingir. O primeiro estágio é aquele mais básico, que não tem um desfecho muito importante. O segundo estágio, tanto 2A quanto 2B, é quando a gente já tem um comprometimento pulmonar. O primeiro não tem hipóxia, não falta oxigênio. O segundo já falta o oxigênio. E aí já é um problema, quer dizer, você não está conseguindo distribuir oxigênio, que é uma das coisas mais básicas para a vida, e isso vai piorando até o estágio 3. O estágio 3 é quando o indivíduo já tem que estar no hospital, já tem que estar tendo um suporte ventilatório e já está com risco maior de ter desfechos negativos. Se tudo der certo, ele vai se recuperar. E aí ele vai se recuperar, mas olha só o que esse artigo da Nature traz. Ele coloca que nem todo mundo conseguir voltar para o estágio inicial de saúde. Algumas pessoas, elas vão ficar para sempre prejudicadas. Isso é muito importante. É o que a gente chama de síndrome pós-Covid. Por isso, eu queria chamar o Bruno para cá, para ele conversar um pouquinho mais a respeito da síndrome pós-Covid com vocês. Obrigado. No final eu volto. E aí, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam me escutando bem. Eu sou o Bruno e eu vou dar continuidade à nossa palestra. Pessoal, o que é a síndrome pós-Covid? É o que a gente tem observado hoje. Eu aposto que vocês conhecem alguém que teve algum sintoma da síndrome, por exemplo, cabelo cair, fraqueza muscular. Isso está ligado, por exemplo, a esse estágio 3. As pessoas que chegam nesse estágio 3 aqui, ó, elas têm mais chance de desenvolver essa síndrome pós-Covid. Vamos lá, mas quais são os fatores de risco durante o Covid? Então, para a gente entender isso relacionado ao nosso sistema imune. Então, são o top 3, vamos lá. Diabetes mellitus, obesidade, hipertensão. Dentre vários outros, esses são os 3 primeiros. Por quê? Eles têm em comum a inflamação. Inflamação é o quê, pessoal? É a resposta do sistema imune.
inflamação crônica de baixo grau. Essas pessoas hoje são o maior grupo de risco dentro do Covid-19. Graças a Deus a pandemia já está chegando ao final, é o que a gente espera, mas mesmo assim é algo para a gente ficar de olho para o futuro também. Essas pessoas estão ativando o tempo inteiro o sistema imune. E aí, para a gente ter isso bem nítido, vamos entender nesse slide aqui. Por exemplo, o tempo inteiro, pessoal, a gente vai ter atividades pró-oxidativas. O tempo inteiro. Quando você faz um exercício físico, você está tendo um estresse oxidativo. É normal. Pessoas saudáveis, indivíduos que não estão em risco, a gente tem uma balança antioxidante também. Então a gente fica em homeostase, a gente está ok. Quando o vírus entra nessas pessoas que não estão em risco, pessoas saudáveis, a gente tem uma resposta adequada do nosso sistema imune. Por exemplo, a gente vai ter que os neutrófilos entrando em ação e gerando os nossos radicais livres, né? As espécies reativas de oxigênio. Para quê? Para tomar conta do vírus. Isso faz parte do nosso sistema imune. Só que olha aqui a diferença. Quando a gente tem essa balança mais pro pró-oxidativo, que são essas pessoas que estão em inflamação crônica, que já têm esses radicais livres normalmente circulantes, o nosso sistema imune ele fica disfuncional. Olha o tanto de espécies reativas que a gente tem aqui. E para a gente entender melhor, o que esses radicais livres fazem? Vamos pensar aqui neles como se fossem vândalos. Eles saem destruindo tudo que tem pela frente, eles não querem saber de nada, eles vão quebrar, eles vão destruir tecido o tempo inteiro. E aí a gente ter isso cronicamente, principalmente durante o Covid, que gera bastante inflamação, a gente vai gerar o quê? Muita lesão tecidual nesse paciente. Isso por quê? Porque ele tem um sistema imune disfuncional. Se a gente pegar aqui no Brasil, a gente consegue ver, por exemplo, as características das pessoas que acabaram morrendo. Por exemplo, vamos ver aqui. O que essas pessoas têm em comum? A gente vê a idade. E por que a gente vê a idade? A gente tem uma coisa que a gente chama de inflammaging, que é a inflamação de acordo com a idade. Vamos pensar o seguinte. A gente tem um indivíduo, um bebê. Por que crianças, bebês, adolescentes, a gente fala, não, pode ter contato com o vírus, coloca a mão na boca. Por quê? Esse sistema imune, ele está bem forte, podemos dizer assim, ele está em construção. Quando a gente para de ter contato com novos patógenos, com novos vírus, bactérias, o nosso sistema imune ele entra o que a gente chama de homeostase. E depois de um tempo que ele entra em homeostase, ele começa a ter um declínio, que é a imunocência. E a gente observa muito em pessoas idosas, além de ter uma inflamação crônica que já vem com a idade. Então essas pessoas elas estão em risco pelo mesmo motivo daquelas pessoas que têm comorbidades, né? A gente consegue perceber, por exemplo, dentro do Covid-19, tosse, febre, tontura, são características da doença. Esse é um artigo da Nature que foi feito aqui no Brasil, para a gente deixar bem claro, tá? Essas são as características mais comuns aqui no Brasil. E a gente consegue ver, dentre as doenças, olha as duas que foram mais comuns aqui no Brasil. Doença cardiovascular e diabetes. Olha que loucura. Isso por quê? A gente está ativando o sistema imune o tempo inteiro. E aí a gente consegue perceber que todos são tratáveis pelo nutricionista. Isso é muito importante a gente entender, porque durante a pandemia, as pessoas se fecharam. Eu me fechei também. Eu tinha medo do vírus. Até a gente perceber que a gente precisava cuidar. E como é que a gente cuida? Cuidando do sistema imune. Quando? Na hora? Não, antes. Cuidando do diabetes, cuidando da obesidade, da hipertensão. Ah, tá, agora eu entendi. Pois é. E aí a gente consegue perceber, tá, o que o diabetes, o Covid e a síndrome metabólica eles têm em comum? São doenças multissistêmicas. Eles não atacam, por exemplo, igual a gente achou no início, que o Covid atacava só o pulmão. Ele ataca o corpo inteiro, assim como a síndrome metabólica, assim como o diabetes. E aí a gente consegue ver, pessoal, olha esse slide, a diferença. Olha aqui, ó. Esse cinza escuro é onde o Covid ataca. O cinza claro é a síndrome metabólica e o diabetes. Agora pensa aqui, pensa comigo. Você tem ali uma estrada que tá lisinha. Vamos pensar uma estrada, aquela melhor estrada que você já andou de carro. E aí aparece um buraco porque choveu demais, ainda dá para andar, né? Mas se você pegar uma estrada esburacada e cair uma tempestade em cima dela e quebrar tudo, você não vai conseguir andar. É a mesma coisa aqui. A gente pega esse cara, esse indivíduo que tem essa doença, e aí você junta ao Covid,
você vai ter um ataque absurdo de tempestade de citocinas, que é a marca do Covid-19. Por quê? Porque o Covid gera uma inflamação sistêmica. E inflamação, pessoal, a gente precisa deixar claro, né? Inflamação é necessário para a gente ter resposta imune. É uma das nossas respostas imune, inata, né? E aí, quando a gente tem essa resposta exacerbada, a gente vai ter muito dano celular. Olha esse artigo, que interessante. Ele pegou mais de 7 mil pessoas, tá bom? Que tinham a glicose controlada e um outro grupo que não tinha essa glicose controlada. O pessoal que não tinha glicose controlada, 11% a mais de chance de morrer, pessoal. 11% a mais de chance de morrer. Mas vamos avaliar então os exames dessas pessoas. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê aqui, ó, os níveis de interleucina 6. Olha, o tanto que esses níveis estavam mais elevados nos pacientes que não tinham a glicose controlada. Aí a gente vai ver aqui, por exemplo, os linfócitos. Olha só a diferença. O pessoal que não tinha a glicose controlada, os linfócitos estavam mais baixos. E o que são eles? É da nossa resposta imune adaptativa. Então, essas pessoas tinham uma resposta exagerada do nosso sistema imune inato e, ao mesmo tempo, uma piora da resposta do sistema imune adaptativo. Conseguem perceber como controlar a glicose sanguínea, por exemplo, poderia significar salvar vidas? E o impacto de uma glicose descontrolada no nosso sistema imune, a gente consegue perceber aqui também, pessoal, por exemplo, neutrófilos é uma célula do nosso sistema imune inato. É conhecida como a primeira célula a chegar no local. E mais elevada aonde? Em pessoas que tinham a glicose descontrolada. Isso é algo para a gente ficar ligado, não só durante o Covid, mas a gente perceber que controlar a glicose significa o quê? Talvez controlar o sistema imune? Aí a gente consegue pensar aqui, o Andrezão falou pra gente, inflamação dos nossos adipócitos, ele contou toda a história de como é a inflamação dos obesos. Beleza, vamos entender um pouquinho melhor? A gente tem esse carinha aqui, ó, que chama Toll-like receptor 4. Ele consegue captar padrões moleculares apatógenos que estão ali, rodando. Só que o que acontece? Ácidos graxos livres também são capazes de se ligar nesse carinha. E esse carinha aqui, ó, esse Toll-like 4, ele é responsável por dar o início, dar um sinal de ativação da nossa resposta imune. Aí a gente tem ácido graxo livre sobrando em obesos, aí vai ter ativação, aí vai ativar quem? NF-κB, que é um fator de transcrição, que vai começar o quê, ó? A nossa resposta inflamatória, que vai acabar gerando resistência à insulina. Além disso, a simples presença deles aqui, ó, acaba inibindo as nossas serinas quinases, que vão gerar o quê? Mais resistência à insulina. E aí a gente começa a perceber que inflamação e resistência à insulina estão lado a lado. Aí, ó, um outro ponto. Além disso, essa glicose, ela é tóxica em excesso no plasma. Olha que loucura. Então, esse obeso está o tempo inteiro ativando o sistema imune contra ele. Como se não bastasse, a gente pega aqui o nosso adipócito e a gente vai ter um excesso de nutrientes, que vai gerar uma hipóxia. Hipóxia vai gerar o que a gente chama de dano, é o padrão molecular a dano da célula, que vai ativar quem? Ó, vai mandar esse carinha aqui, que é o MCP1, que vai se ligar nesses macrófagos, nesses monócitos, no caso, que vão acabar virando os macrófagos do tipo M1, que são altamente inflamatórios. E eles vão gerar o quê? Mais inflamação. Mais inflamação vai gerar o quê? Mais ativação de NF-κB. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso nessas pessoas obesas. Aí entra um vírus altamente eficiente, como o coronavírus, que gera uma inflamação que se espalha muito rápido. Como é que esse indivíduo aqui ele vai ter uma resposta adequada? E aí a gente pega aquele dado que o André trouxe. O Brasil foi o país que mais engordou durante a pandemia. Olha que loucura.
já é um ser mais inflamado, e aí a gente aumenta, ele não precisa ser obeso para estar em estado pró-inflamatório, mas aqui a gente percebe como os obesos começam a ativar o sistema imune contra eles mesmos. Olha como seria, por exemplo, uma resposta imune adequada. O vírus está aqui, a gente vai ter o nosso macrófago alveolar, que a gente chama de dust cells, né? Ele vai receber, ele vai dar a sinalização para as nossas outras células, né? Ele vai liberar citocinas que vão ativar essa nossa resposta imune, tá bom? Os nossos TCD8 vão destruir essa célula que está infectada, que ó, não quero saber, destruir, acabou, beleza. Os CD4 vão ativar a nossa resposta, por exemplo, dos nossos anticorpos, eles vão recrutar e falar, ó, vem cá. E eles vão marcar o vírus, e aí depois a gente vai ter a ação fagocitária. Beleza. Uma resposta imune inadequada, ineficiente, pessoal, é uma resposta imune onde a gente não consegue fazer isso. É onde o nosso sistema imune, ele começa a perder a batalha para o vírus, e ele começa a fazer o quê? Ter uma ativação exacerbada dele mesmo. Consegue observar essas bolinhas? Essas bolinhas que estão aqui são tudo citocinas pró-inflamatórias. E é a partir daqui que a gente chama de tempestade de citocinas. A gente vai recrutando cada vez mais células do sistema imune e inflamação vai gerar o quê? Dano celular. Quais são os 5 sinais cardinais da inflamação? Dor, calor, tumor, rubor e perda de função. Perda de função. Você quer um exemplo prático? Quando você toma um tapão na cara, tapa forte, você vai ficar com ele com o rosto doendo. Ele vai ficar quente. Ele vai ficar vermelho. E ele vai inchar. E a perda de função é que você vai perder a sensibilidade dele. Vai ser temporário? Vai ser temporário. Só que quando a gente tem isso aqui acontecendo o tempo todo, não é temporário. A gente está ativando o sistema imune o tempo inteiro ali. E é aí que a gente começa a entender a gravidade do Covid-19. Principalmente para aqueles obesos, diabéticos, hipertensos, que já têm esse sistema imune disfuncional. Conseguem perceber como uma resposta imune adequada é de extrema importância nessa doença? Assim como em todas as outras. Mas nessa doença especificamente, é muito importante. Para a gente passar rapidinho o que são citocinas, eu vou passar entre algumas que são as mais importantes durante a tempestade de citocinas. São as interleucinas, a gente tem de interleucina 1 a interleucina 35, os interferons, a gente tem os PNFs, as quimiocinas, os fatores de crescimento. E aí, como elas funcionam? A gente tem as autócrinas, né, que ela dá uma sinalização para ela mesma, tá? Ela vai liberar para ter uma ativação, uma resposta dela mesma. Parácrina, que é para uma célula vizinha, e a endócrina, que é sistêmica, que aí vai pegar o vaso e vai embora. E aí a gente consegue perceber o seguinte, depois que a gente entende essas citocinas, a gente tem isso aqui, pessoal, são T-helper. O que são T-helper? São linfócitos T, que são células do nosso sistema imune adaptativo, que tem alguns perfis, tá? O T-helper 1 tem um perfil mais inflamatório, e o T-helper 2 tem um perfil mais anti-inflamatório. E aí a gente vê no gráfico, esse é um artigo da Nature que traz pra gente, no gráfico, por exemplo, obesos e idosos, sem fazer nada, já tem um perfil mais alto de TH1 sobre TH2, além de ter maior presença de interleucina 6, interleucina 12, menor resposta de interferon 1. Isso significa o quê? São indivíduos que vivem inflamados. Aí agora pensa, ele já está inflamado. E aí você traz mais inflamação. Por isso que esses tempos de isolamento acabaram piorando, por exemplo, essa segunda onda. E aí a gente percebe, olha como é engraçado, como foi a pesquisa de tempestade de citocinas no Google Trends. Quando foi abril do ano passado, 2020, que é quando começou a pegar a pandemia, olha, estava lá no topo, pesquisando. A pandemia, ela foi melhorando os números, aí foi abaixando. Quando foi agora início do ano de novo, que o pau começou a torar de novo, as pesquisas voltaram. Por quê? A gente precisa entender como funciona essa tempestade de citocinas no Covid, como essas pessoas vão reagir à tempestade de citocinas. E o que é essa tempestade de citocinas, pessoal?
É a resposta hiperinflamatória exacerbada. E aí isso gera agravamento do quadro e gera síndrome do desconforto respiratório agudo, que a gente vai chamar de ARDS. Sempre que eu falar de ARDS, vai ser a síndrome do desconforto respiratório agudo. Vamos entender assim, o COVID vai lá, aí ele entra pelo pulmonócito 2, que fica bem ali no nosso alvéolo, ele infecta por lá, e aí ele gera um sinal inflamatório. Beleza, ele vai ter um alto dano celular e um edema pulmonar. Os alvéolos, eles fazem o quê? Troca gasosa. Lembra dos 5 sinais cardinais? Você vai pegar esse alvéolo, você vai gerar um edema. E depois você vai inflamar e vai perder função. Aí a gente começa a entender a hipóxia também. Porque o sistema imune responde assim. E aí a gente começa a entender por que esse indivíduo vai ter pneumonia ou uma parada respiratória. Aí a gente começa a entender também como essa tempestade em outros órgãos vai gerar essa falência múltipla dos órgãos, que ela vai gerar essa inflamação constante, e às vezes a pessoa não morre. Não é de pneumonia, não é de falta de ar, é porque outro órgão que faleceu, porque inflamação exacerbada, tempestade de citocinas. E como é que a gente poderia prevenir isso? Antes, né? Nessas comorbidades? Antes, tratando a comorbidade. Tratando a comorbidade, a gente trata o quê? Imunidade. Essas pessoas ativam o sistema imune o tempo inteiro. E aí a gente começa a perceber ó, as principais citocinas na tempestade de citocinas. Interleucina 1, interleucina 6, interferon gama, TNF-alfa e o fator estimulante de colônias de granulócitos e macrófagos. Pessoal, pensa que o nosso corpo é aquela estrada que eu estava falando. Olha só, as células do sistema imune vêm para cuidar do problema. Pensa se o nosso sistema imune inato, por exemplo, não quer lidar com patógeno, ele quer lidar com o problema ali na hora, ele quer destruir tudo. Beleza. Aí a tempestade de citocinas vem como se fosse, a gente chama de tempestade, mas é como se fosse uma queimada, ele vem queimando tudo. Tudo, tudo. Se a gente não consegue controlar, é muito provável que o paciente acabe vindo a falecer. E isso é importante a gente entender, pessoal, não só no Covid, tá? Não só no Covid-19. A gente precisa entender que o nosso sistema imune é uma parte muito importante do nosso corpo. E se a gente ativa ele o tempo inteiro, ele vai ficar disfuncional. Quando a gente começa a perceber o que essa tempestade de citocinas causa, é algo assustador. ARDS, né, que é aquela síndrome respiratória aguda. Anorexia. Anorexia não é só aquela pessoa que tem um transtorno, né? A gente acaba vendo que essas pessoas que estão doentes, que passam por inflamação exagerada, acabam desenvolvendo anorexia também. Coagulopatia, disfunção endotelial, confusão, miocardiopatia, disfunção renal, entre várias outras. Você pega o paciente está destruído. Por quê? Porque é muito severa a inflamação. Essa tempestade de citocinas é muito severa. A gente começa a perceber que as consequências do Covid são enormes. E a gente percebe que isso persiste, né? Você vê a pessoa acaba gerando diabetes por conta do Covid, acaba perdendo massa muscular, disfunção renal, disfunção pancreática, entendeu? Acaba que esse paciente pode nunca vir a viver normalmente. Isso quem está falando não sou eu não, tá, pessoal? Isso é esse artigo que traz. Porque o Covid, o SARS-CoV-2, né, é o 2, porque teve um em 2003 que as pessoas que acabaram pegando ele, até hoje, e aí a gente começa a perceber, então, o seguinte. Essas pessoas que têm uma inflamação exagerada, isso a gente pode extrapolar até fora do Covid. Por exemplo, a gente pega um paciente com câncer. Quanto mais inflamação, menor o apetite. E concorda comigo que quanto menor o apetite, menor a ingestão de alimentos? Pois é, essas pessoas que passam por severas inflamações severas, acabam comendo menos. E dentro do Covid a gente tem um outro fator, que é a anosmia e digeusia. O que seria isso? Perda de olfato paladar. Aposto que alguém aqui já teve ou conhece alguém que perdeu o paladar. E aí, para a gente entender como isso acontece, é que é o seguinte, esse vírus pode entrar aqui ó, no nariz e infectar através do bulbo olfatório, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é o bulbo olfatório. E aí ele vai entrar aqui ó, pelo lóbulo frontal, tá bom? Ele entra pelo lóbulo frontal. E aí, por isso, que ó, essa é a partezinha onde a gente tem a percepção do sabor e cheiro.
Aí a gente começa a perceber também como a gente vai ter aquela inflamação no sistema nervoso central. Que, ó, como eu falei, tá vendo aqui esses triângulos, esses quadrados, são as citocinas, que vão gerar o quê? Inflamação exagerada. Inflamação exagerada ativa NF-κB, que vai chamar mais macrófagos, que vai gerar estresse oxidativo. E a gente gera o quê? Dano tecidual nos nossos neurônios. Aí a gente começa a entender também como é que a síndrome pós-Covid afeta, deixa as pessoas depressivas, ansiosas, perda de memória. Aposto que alguém que conhece alguém que ficou assim, porque não é difícil. Aqui no consultório eu recebo o tempo inteiro pacientes com síndrome pós-Covid. É impressionante. Aí a gente percebe também, olha, esse artigo, para mim, foi um dos que mais me abriu a cabeça do papel do nutricionista dentro da pandemia e de outras também. A gente não pode ter medo de entender doença nenhuma. 30% dos pacientes infectados perdem mais de 5% do peso. Pessoal, 5% do peso é muita coisa. E pensa, o tempo da doença, de 15 a 20 dias, 5% do peso em 15 a 20 dias é muita coisa. De 213 pacientes que passaram lá, isso não só os graves, tá, pessoal? 116 em risco de desnutrição. A média da perda de peso foi de 6 quilos e perder 2,3 pontos do IMC. É muita coisa. E isso não sou eu que estou falando, é um artigo, tá? Um artigo muito bom, por sinal. E aí a gente pega aqui, e isso foi feito de acordo com a triagem Mini Nutritional Assessment. E a gente entende também o seguinte, esses pacientes que acabavam perdendo bastante peso, esse é um ponto muito interessante, quanto mais peso eles perdiam, mais tempo a doença durava. Olha que louco. E aí a gente volta lá. Quanto mais inflamação, menos apetite. Menos apetite, menos ingestão calórica. Menos ingestão calórica de proteína, piora da resposta imune. Ah, tá. Agora a gente entende por que a doença durou mais. Além disso, essa perda de peso foi mais tempo de hospitalização. Qual é o papel do nutricionista aqui todo? Todo. De uma equipe multidisciplinar, né? Dentro do Covid de todas as doenças. A gente não pode ter medo. Esse é um artigo do The Lancet, que foi feito com mais de 700 pacientes. E aí a gente pega aqui, acompanharam durante 6 meses os pacientes que foram internados com Covid. Todos os pacientes, pessoal, todos os pacientes que foram internados desenvolveram pelo menos um sintoma. Quando eu falo pelo menos, é porque grande parte deles desenvolveu 2, 3, 4, tá? O principal é fadiga ou fraqueza muscular, que eu acho que é mais comum mesmo que a gente recebe no consultório, dificuldades para dormir e ansiedade ou depressão. Todos tratados pelo nutricionista. Esse é um outro artigo de 6 a 8 meses em Zurique, 431 adultos, pessoal, 55% com fadiga muscular. 55%, mais da metade com fadiga muscular. 26% com depressão e ansiedade. E 25% com falta de ar ainda pós-Covid. Tá? Isso aqui são sintomas isolados, porque a maioria desenvolveu vários desses juntos. E aí, um fato interessante, eu aposto que depois vocês me contem aí. Se alguém conhece alguma mulher, alguma pessoa que depois que teve Covid, o cabelo começou a cair muito. No consultório eu só recebo mulher com pós-Covid com o cabelo caindo. Eu não vi um homem ainda. Isso é na minha experiência clínica, mas o artigo ele traz também que as mulheres são mais afetadas na síndrome pós-Covid por alopecia e distúrbios psicológicos. E aí a gente começa a chegar nos finalmente de como é que a gente poderia ajudar. Bom, a terapia nutricional hiperproteica e o exercício devem fazer parte da reabilitação dos pacientes com perda funcional pós-Covid. Seria isso, pessoal. A gente tem que tratar o paciente com a fraqueza muscular, depressão, ansiedade, reganho de peso. Por quê? A gente precisa dar o máximo possível para que eles tenham uma resposta imune adequada pós-Covid e que volte à vida normal. E aí a gente começa a pensar, tá bom, por que perder músculo é tão prejudicial dentro do Covid? Uai, quando a gente está dentro
ter uma doença tão exagerada assim, a gente precisa do quê? Dos nossos músculos intactos, do nosso sistema imune e da nossa saúde óssea. Beleza, mas a pessoa inflamada tem uma ingestão inadequada de proteínas, redução de disponibilidade proteica e uma maior necessidade. Isso faz o quê? Com que a balança proteica descendo. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, esse aqui são recomendações, pessoal, da Braskem, tá? Não sou eu, Bruno, que estou falando, é a Braskem, Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Dentro do Covid, a gente tem recomendações proteicas para cada e calóricas para cada fase da doença. 15 a 20 quilocalorias por dia nos primeiros 4 dias, 25 quilocalorias por quilo por dia nos pacientes em recuperação, até 35 quilocalorias por quilo por dia na fase de reabilitação. E pacientes obesos, a gente tem uma recomendação diferente, tá? A gente precisa ficar atento a isso. É de acordo com cada IMC. E quando a gente fala em proteínas, é a mesma coisa. Ah, mas afeta muito o nosso sistema renal. Não tem problema, pessoal. Isso aqui foi uma meta-análise muito bem feita pela Braskem. Essa recomendação, ela saiu do forno também. Ela foi publicada agora no início de abril, tá? E aí a gente tem de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia, mesmo em caso de disfunção renal. E na terapia de substituição renal, até 2,5 gramas por quilo por dia, tá? Em pacientes obesos também. Pessoal, é isso. Eu agradeço mais o convite. O André, a gente fica muito feliz em estar aqui, em poder ajudar. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só chamar a gente no nosso Instagram, tá bom? Meu nome é Bruno. O Andrezão já se apresentou aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa ou tiverem dúvidas, me manda, que eu já respondo agora. Perguntas que fizeram no decorrer da palestra, tá? A primeira pergunta foi da Márcia, que ela perguntou: dentro de todas as comorbidades, vocês consideram a obesidade a de maior risco na pandemia do Covid depois dos idosos? Então, é uma das mais, mas o que eu colocaria como a maior doenças cardiovasculares, tá? Quando a gente fala em resposta do sistema imune, a gente fala aumento do fluxo sanguíneo, mais recrutamento de células, e é como se a gente tivesse uma luta de polícia e ladrão ali dentro do nosso corpo. E a gente vai gerar algumas causalidades, entendeu? E aí, pessoas que têm essa saúde cardiovascular, por exemplo, a hipertensão, né, ou problemas no coração, não vai dar conta, a pressão sanguínea ela vai aumentar, e aí não vai ser interessante. No Brasil, o top 1 é de saúde cardiovascular. Tá, obrigado. Agora a pergunta da Yara. Yara, essa síndrome pós-Covid dura por quanto tempo? Conheço pessoas que tiveram Covid ano passado e até hoje tem problemas como queda de cabelo e mudança no olfato e paladar. Pessoal, então, essa é uma questão muito delicada. Por quê? Como eu falei, esse é o SARS-CoV-2. A gente teve o SARS-CoV-1, que foi em 2003 e foi lá na Ásia também. Pessoas que acabaram passando pela doença, ela não é tão efetiva em relação à transmissão, mas era muito parecida com o que a gente conhece hoje. Mas, enfim, existem pessoas que até hoje não voltaram à vida normal. Quando a gente fala nessa queda de cabelo, quando a gente fala nessa perda de olfato e paladar, a gente tem que tratar diretamente com estratégias anti-inflamatórias, tá? E aí com uma equipe multidisciplinar. Então a gente procurar um neuro, né, físio, nutricionista, enfim, mas não é algo novo ainda, apesar da ciência avançar muito rápido, graças a Deus, mas é algo novo, não tem como eu te dar um tempo específico, mas é algo que você ou indicaria essa pessoa, não sei se é você ou a pessoa, não entendi direito, mas aí procurar profissionais capacitados para mudar isso daí. Aí agora, até aproveitando, dando um gancho com essa pergunta, tem outra pergunta da Nádia agora. A atividade física é fundamental nesse processo de recuperação, aliada à orientação nutricional? Total, pessoal, total. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos sair do Covid. Se você quer ganhar força, como que você faz? Você faz atividade física e você vai para uma terapia nutricional. No Covid é a mesma coisa, tá? E aí a gente pega, por exemplo, o Sara hoje ele tem
uma equipe multidisciplinar que é completamente de graça para pacientes pós-Covid, que tem a fisioterapia e tudo, porque, assim, é realmente difícil você ter um dano muito severo nos músculos. Uhum. Aí agora aqui só alguns comentários complementando o que você disse. A Kênia comentou, ela falou que o pai dela teve uma perda de 10 quilos depois que pegou o Covid, e ele comenta que a pele está bem mais flácida e que está mais fraco também. Aí Pois é, a Nádia falou também que a mãe dela chegou a ter 50% do pulmão afetado e muita queda de cabelo. Complementando o caso que você falou das mulheres também, que tem mais caso disso. E a Karine falou que na clínica de estética que ela trabalha, aumentou a procura por tratamento capilar. Com sintoma, a procura do pós-Covid, pós-Covid né? também. Isso. Cara, é bizarro, assim, é bizarro pra não falar que é difícil, né? É difícil a gente entender tudo direito. O principal é o quê? Cuidar da saúde e usar máscara, pessoal. Mesmo assim, Sim. a gente fala de sistema imune e tudo, mas o principal é usar máscara. Sim. E, pessoal, a palestra está gravada, tá? Se vocês quiserem voltar nos slides, tudo, vai estar tudo disponível na gravação. E também um QR Code. Pode me mandar pra também, pessoal. voltar. Isso. Eu vou estar postando o arroba deles também no Insta da live. Beleza? Isso, show. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode me chamar ou chamar o André no direct ou o Gênesis, tá bom? Que a gente responde tudo lá. Tá bom. Bruno, eu queria agradecer muito você e o André pela palestra, foi perfeita. Vocês são sensacionais e muito obrigado mesmo por terem aceitado o convite. Obrigado, pessoal. Sempre que precisarem, só chamar. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui com a gente. A gente teve agora a palestra muito incrível com os dois nutricionistas, né? Todo mundo viu, gente, eu não tinha ideia dessa correlação de resistência à glicose e a relação, a insulina também, essa questão da glicose alta, a questão da importância do metabolismo na recuperação do Covid e por conta da obesidade ser uma doença metabólica é o que torna... Inflamatória também. Inflamatória também é o que torna ela também um grande risco para a Covid. Agora, a gente vai ter mais uma palestra, a última para a gente poder fechar o dia de hoje. Ela vai começar às 20 horas, tá, pessoal? Então, vocês têm aí 30 minutinhos para poder tomar uma água, comer alguma coisinha, ir ao banheiro, e a gente volta quando for 8 horas no outro link para a gente poder falar de vacinas com a doutora Vacinas, a doutora Alessandra, imunologista. E eu acho que é um assunto bem polêmico, é bem assim atual, acho que dá para a gente conversar bastante coisa, vocês tirarem dúvidas que vocês, seus familiares tenham, acabar principalmente com as fake news que estão surgindo nesse tempo agora de vacinação, para a gente poder fortalecer e ter uma cobertura vacinal maior para a gente poder sair dessa pandemia. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui agora, e a gente se encontra 8 horas, a chamada dessa já foi disponibilizada, viu, Lorenzo? Tá, inclusive, ela acabou de ser fechada, a gente disponibilizou ela às 19 horas e a gente acabou de fechar ela agora às 19h30. As nossas chamadas, elas são disponibilizadas em momentos aleatórios e elas ficam abertas durante 30 minutos, tá bom, pessoal? Eu espero vocês no outro link, então, às 20 horas. Um abraço e até mais. Tchau, gente. Obrigado.